Saudamos a Igreja Batista Vale do Jordão e a todos que nos ouvem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela data especial do Dia das Mães, reconhecendo que elas são merecedoras do nosso carinho, do nosso amor, do nosso cuidado, do reconhecimento de tudo que elas fizeram e continuam fazendo por nós filhos. Nesse instante nós iremos orar ao nosso Deus e mais uma vez, sendo grato a Ele por estarmos reunidos juntos como Igreja do Senhor para adorarmos, louvarmos e pregarmos a Palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós expressamos, Senhor, a nossa gratidão e reconhecimento, porque Tu tens guardado as nossas vidas. É um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que tem benevolência, Senhor, para conosco. Também queremos colocar, Senhor, a vida das mães, Senhor, em Tuas mãos. Obrigado pela existência delas. Rogamos, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pela Tua graça sobre elas, Senhor. Que cada uma delas, Senhor, esteja protegida, Senhor, e guardada na Tua poderosa mão. Obrigado por este momento, nos dá sabedoria, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e nos ajuda, Senhor, na pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós iremos então louvar ao nosso Deus com o grupo da nossa igreja, a Igreja Batista Vale do Jordão. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Nós estamos aqui hoje para louvar o Senhor com vocês. Estamos muito felizes porque a saudade aqui é grande, todo mundo longe, mas que bom que nós temos essa tecnologia e hoje nós estamos juntos aqui para louvar a Deus. Nós estaremos louvando o Senhor Deus com 2 hinos. O primeiro é Me Derramar. Força e o poder.
Vamos abrir então a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 8 ao 11, que diz assim: Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Oremos. Senhor, novamente nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, que nos ajude, que coloque, Senhor, em nossos corações a Tua palavra, conforme, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O texto registra a história de uma mulher chamada Ana, esposa de Elcana. Ana, conforme a narrativa bíblica, mostra que ela tinha um problema sério e grave que lhe trazia uma tristeza muito profunda. Ela não conseguia engravidar. E isso era algo que ela não aceitava. Ela sofria. E a questão é que Ana, ela era estéril. Em outras palavras, a situação dela era algo impossível de solução para a época em que ela vivia. O seu marido tentava a todo custo consolá-la, tirar essa vontade de seu coração. Porém, Ana continuava querendo um filho. Na verdade, queria ser mãe. E ela não se conformava com esta condição. E a reflexão que nós queremos fazer na experiência de Ana, na vida daquela mulher, é qual foi a sua atitude diante de uma situação tão difícil que ela vivia. O que ela buscou na situação em que ela se encontrava? Como Ana enfrentou esta condição que não tinha solução naquele instante, naquele momento de sua vida? O que a palavra pode nos ensinar com a experiência de Ana? O que podemos aprender e aplicar? A situação de Ana era de esterilidade, e isso a afligia a ponto de chorar amargamente. A amargura toma conta de seu coração e até de perder a fome. O que tem afligido também o seu coração? Ana tinha esta aflição no coração. E o que pode estar afligindo o seu e o meu coração? Que não necessariamente seja a mesma situação de Ana. O que Ana buscou diante de algo tão complicado e complexo e que não tinha solução naquele tempo em que ela vivia? O versículo 9
vai dizer assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não temos dúvidas que Deus colocou uma força nas mulheres de forma a percebermos isso nelas. Deus fez as mulheres mais sentimentais, mas também resistentes, capazes de suportarem situações que talvez nós homens não suportaríamos. Nós teríamos dificuldades de aguentarmos, especialmente quando nos referimos às mães. Um exemplo disso são os 9 meses de gestação que as mães atravessam, sem falar na questão do momento do parto. Ana, naquele contexto da antiguidade, os partos eram naturais. Nós não tínhamos, naquela época, hospitais, médicos, anestesia, não existia essas coisas naquela época. Mas a vontade de ser mãe de Ana era tão grande que essa questão da dor não era importante para ela. E podemos perceber nas mães que, se mesmo em situações em que elas estejam sofrendo ou até com risco de vida, se um filho estiver numa situação parecido ao que ela está passando, ela rapidamente vai priorizar este filho e é capaz de esquecer e superar a situação que está para ajudar aquele filho. Isso é uma verdade que as mães demonstram. Aliás, parece que as mães, elas nunca olham os filhos como adultos, mas sempre como bebês ainda. Sempre querem cuidar dos filhos, mesmo depois que crescem, amadurecem e chegam à idade adulta. E até mesmo depois que casam. Mas o que nos chama a atenção aqui, além dessa força das mulheres de suportarem situações difíceis, a vida de Ana, a atitude dela, demonstra, além dessa resiliência, algumas virtudes que chamam a nossa atenção. Virtudes espirituais em Ana que agradam a Deus. Vejam, Ana, no versículo 10, diz assim: levantou-se Ana e, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse choro de Ana foi um choro no fundo da sua alma. Não foi um choro qualquer, foi um choro em que ela se derramou diante de Deus. Naquele momento difícil de sua vida, a atitude de Ana foi buscar a Deus, de orar e se derramar na presença do Senhor. Ana sabia que somente Deus era capaz de dar uma resposta e de dar uma solução para a situação que ela passava. Ela sabia que dependia de um milagre, e milagre somente Deus é capaz de fazer. O milagre de ter um filho, ela sabendo que era estéril. Deus é amoroso e bom. Mesmo que Deus não operasse esse milagre na vida de Ana, ele continuaria sendo Deus. Deus poderia apenas consolá-la.
como lá na palavra de Deus, o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta. Quando Paulo passava também por uma situação de sofrimento que ele chamou de espinho na carne. Aqui, o espinho de Ana era ser estéril, era não ter um filho, era não ser mãe. Que situação complicada. E aqui tem uma aplicação para nós. Como está a nossa vida de oração diante do Senhor? A oração, ela nos transporta aos céus, à presença do Senhor. Oração é expressar aquilo que você sente no seu interior, lá no fundo do seu coração, aquilo que nos aflige, aquilo que nos machuca, aquilo que nos atinge de forma a ficarmos tristes e abatidos. Deus sonda os nossos corações. Deus sabe exatamente aquilo que estamos sofrendo e o que precisamos. Cada um de nós, Deus sabe. Aqui, o ensino, mães, é que as mães, assim como todos nós, precisamos ter uma vida de oração diante do Senhor. A oração de Ana não foi uma oração despretensiosa. A oração de Ana foi uma oração com uma fé perseverante, convicção, confiança de que Deus daria uma resposta ao seu pedido. Que o Senhor viria e daria uma solução para a sua situação de sofrimento. Que somente o Senhor era capaz de curar a amargura de Ana. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita e cura a nossa alma. Somente a palavra de Deus é capaz de alcançar sua alma, de curar aquilo que está no seu interior e de restaurar e devolver a sua alegria novamente. Como está, mãe, a sua vida de oração? Como está a vida de oração de todos nós? Tomando aí o exemplo de Ana. Na verdade, todos nós precisamos orar. Precisamos nos colocar diante do Senhor. A oração é o meio pela qual Deus nos ouve e nos dá a sua resposta. É o meio em que Ele nos responde. E Ana sabia desta verdade, deste princípio da palavra de Deus. A fé, ela é maior do que a razão. A razão, ela não nos explica aquilo que é impossível. A razão, ela crê apenas naquilo que ela vê, mas não naquilo que ainda não aconteceu. Todos nós precisamos exercitar a fé genuína em nossas vidas, porque isso agrada a Deus. A fé nos sustenta neste mundo. Sem fé é impossível caminharmos com confiança no mundo em que vivemos, diante de tudo que temos visto, ouvido e assistido. A inteligência humana jamais responderá e explicará os impossíveis de Deus. Somente a fé pode. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele, creia no Senhor, e que Deus recompensa aquele que o busca. Esse princípio bíblico se aplica perfeitamente na atitude de Ana. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos afirma exatamente isso. Sem fé
É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A oração, ela tem base na existência, na certeza da existência de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ana não duvidou em momento algum, em nenhum instante, da existência de seu Deus, o único Deus, o nosso Deus, o Senhor de todas as coisas e Criador de todos nós. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que balança para um lado e para outro. Ele não tem permanência, ele é impelida e agitada pelo vento. Essa fé é uma fé falha, é uma fé que não crê verdadeiramente em Deus. É uma fé que crê, sim, na sua força, na força humana, no seu conhecimento. A fé verdadeira, ela é permanente, ela é perseverante. Então, a primeira atitude de Ana foi orar e se derramar diante do Senhor. Uma fé perseverante, convicção, certeza de que Deus a ouvia e que Deus daria a resposta a ela, seu coração, e a curaria dessa dor tão grande que ela sentia. Mas Ana demonstra ainda uma outra virtude que nos impressiona, que está no versículo 11, que diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, além de orar, ela se comprometeu a vida dela com Deus. Um compromisso verdadeiro, uma aliança, de que todos os dias da vida dela, assim como o seu filho, seriam dedicados ao Senhor. A aplicação é que nós precisamos nos comprometer com o Senhor. As mães precisam se comprometer com Deus. Precisam buscar fidelidade de um relacionamento com Deus. Esse relacionamento, ele não pode ser um relacionamento de um dia, de uma semana, de um mês. É um relacionamento diário, constante. Um diálogo, uma conversa com o Senhor, como o próprio Senhor Jesus orientou. Entra no teu quarto e fala com teu Deus. Coloque as suas petições, as suas dificuldades, a sua situação que você pode estar passando, e creia em Deus. Confie nele, tenha convicção no Senhor. Queremos aqui nesse instante falar e trazer uma recomendação, um conselho às jovens casadas e não casadas, e as que ainda não são mães ainda. É que, se refletirmos na atitude de Ana, vamos perceber que Ana, ela ainda não era mãe, mas ela orou ao Senhor por este filho. Um filho que nem existia ainda. Ela pedia por este filho diante do Senhor, mas que ela já tinha consagrado a Deus antes dele nascer. Somente Deus sabia de todas as coisas, sabia do futuro, sabia se ela ia ter esse filho ou não. Mas a fé de Ana, diante de Deus, da convicção dela, ela orou por este filho. E aí tem um grande aprendizado.
para aquelas que não são mães, aquelas que já são casadas, mas ainda não têm filhos. Orem pelos seus filhos, antes mesmo de sua existência. Aquelas que ainda não casaram, orem pelos seus filhos. Orem pela sua futura família que você irá constituir com seu marido. Precisamos estabelecer um compromisso com Deus pelo presente e futuro de nossos filhos e de nossa futura família. Porque esta é a orientação da palavra de Deus e Ana aplicou esse princípio de Deus. Queremos dizer aqui que a Bíblia não é um livro decorativo. Ele é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o livro da vida, a palavra eterna de Deus, que está disponibilizada para todos nós. Ele não é um bibelô que podemos colocar em qualquer canto da casa, mas é a palavra de Deus, capaz de nos guiar, de iluminar o nosso caminho, de nos dar uma direção segura, de fazermos crescer espiritualmente e de recebermos a vida eterna do Senhor. Mas Ana não fez só isso. Ana era uma mulher de palavra e compromisso com Deus. Ana prometera a Deus que se o Senhor desse a ela um filho, ela entregaria de novo para que ele trabalhasse, que ele fosse um servo do Senhor, que ele se envolvesse com a obra de Deus, com a pregação da sua palavra. E vejam, do versículo 20 de Samuel 1, nos diz: Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. E Ana disse: meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Está aqui a Ana falando com o sacerdote Levi, que estava ali presente. E ela expressou esse sofrimento dela por não ter um filho. E agora ela estava ali diante daquele homem que cuidava das coisas do templo do Senhor. E no versículo 27 ela diz assim: era por este menino, porque a Ana levara Samuel até o templo agora. É por este menino que orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram o Senhor. Realmente é extraordinário. Ana demonstra ser uma mulher de palavra, de compromisso com Deus. Muitas vezes as pessoas recebem bênçãos do Senhor, mas não reconhecem que foi o Senhor que agiu em suas vidas, que foi graças a Deus que ele recebeu aquela bênção. A cultura daquela época, a cultura oriental, não permitia que uma mulher casada fizesse uma aliança, um compromisso deste, sem a autorização do marido, sem a permissão dele. O que demonstra a coragem e a ousadia de Ana, a confiança em Deus, de que Deus agiria em sua vida. Mas o que nós queremos destacar aqui é a postura do seu marido, que fica muito claro que Elcana era um homem temente a Deus,
que ele entendeu perfeitamente que este milagre que aconteceu na sua família foi uma obra do Senhor. E ele demonstra esse amor e cuidado desde o princípio com Ana. E ela o conhecia bem. Ele era um homem temente a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não que sou eu melhor do que 10 filhos? Mas nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz assim: Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que desmamou. Vejam, aqui tem uma aplicação, então, para nós maridos, pais, os que desejam se casarem. Deus atribuiu ao homem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela está aqui descrita e determinada por Deus. A responsabilidade de sermos líderes em nossas casas, em nossos lares. De sermos os responsáveis espirituais por conduzirmos a nossa esposa e nossos filhos. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Para Deus, o casamento é indissolúvel aos olhos dele. O casamento aos olhos de Deus não tem recomendação de uma separação. Hoje, o que vemos é que as pessoas se casam já com o pensamento de se separarem, de se divorciarem. E isso traz consequência sobre as suas famílias. Mas isso é contrário à vontade do Senhor. O primeiro casamento que podemos presenciar está descrito lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. E Deus levou a mulher ao homem e a entregou a ele. E o próprio homem vai dizer e vai afirmar exatamente falando desse compromisso, dessa fidelidade com a sua esposa. Com a costela que havia tirado do homem, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 22, nos diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Disse então o homem, o próprio homem vai reconhecer. O homem então vai expressar esse compromisso, essa aliança com o casamento com a sua esposa. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. A grande verdade é que a palavra de Deus determina a nós maridos que amemos as nossas mulheres. Em Efésios 5:25 vai nos afirmar essa verdade. No versículo 25 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes a alimenta e dele cuida, como também Cristo fez a igreja. O temor de Deus de Elcana e o seu amor pela sua esposa ficaram bem demonstrados na vida daquela família. Elcana demonstrou temor a Deus e o seu amor por Ana. Como é importante as esposas perceberem
o verdadeiro amor de Deus derramado na vida dos maridos e os filhos presenciarem isso em suas casas, em suas famílias. Ana ainda apresenta uma outra virtude, que é uma virtude também extraordinária em Ana. No versículo 1 do capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4, vai dizer assim: então Ana orou assim. Quando Ana recebeu de Deus a bênção de ficar grávida e de Samuel nascer, Ana vai expressar um coração grato a Deus. Na verdade, é um cântico de Ana ao Senhor, um louvor, uma expressão de demonstração de que ela glorificava a Deus, de que ela reconhecia Deus como o único Deus de sua vida. Ela diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Esse cântico de Ana é maior ainda, mas é suficiente lermos estes versículos para compreendermos a gratidão que Ana expressa a Deus. Ana tem um coração grato a Deus, uma virtude extraordinária do seu caráter. Todos nós precisamos manifestar gratidão, sobretudo ao Senhor. Porque se respiramos, se comemos, se existimos, se temos família, se temos trabalho, não importa. Se temos a vida, já é motivo de expressarmos gratidão ao Senhor. Gratidão é reconhecer nossa carência e dependência de Deus. Gratidão é demonstrar humildade diante do Senhor. Dizer a Ele, com todas as letras, que dependemos dEle, dependemos da sua graça, dependemos do seu agir em nossas vidas. Gratidão é algo que alegra muitíssimo ao Senhor. 1 Pedro vai falar disso, que é necessário que a gente se humilhe diante da poderosa mão de Deus e em tempo oportuno Ele nos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 ao 7 nos diz assim: e que a gente lancem todas as vossas ansiedades, que Ele tem cuidado de nós. Às vezes pensamos que Deus não está cuidando de nós. Deus estava cuidando de Ana. Deus estava ali, vendo a situação dela. E no tempo oportuno, Ana foi exaltada. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 ao 7 diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno, no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Às vezes podemos até não perceber, e às vezes somos ingratos quando não percebemos que Deus tem cuidado de nós. Por isso precisamos expressar gratidão a Deus todos os dias. Todos os dias. Ao acordarmos, é importante expressarmos a gratidão a Deus. Não só por nós, mas pelo próximo. No tempo oportuno, o Senhor exaltou Ana com um filho chamado Samuel.
Samuel cresceu obedecendo a Deus e a seus pais. E aí está uma lição para os filhos. Filhos, ouçam a Deus e obedeçam seus pais. Obedeçam sua mãe. Obedeçam seus pais. E aí nós queremos falar de Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas, um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Foi o último juiz. Foi ele quem empossou Saul como rei e depois Davi. Pregou a palavra, anunciou os testemunhos do Senhor durante toda a sua vida. Samuel foi entregue ao templo aproximadamente entre 4 a 6 anos. E naquele tempo que ele estava com Eli, Deus o chamou para o ministério da pregação, um grande profeta. O livro que estamos meditando, Samuel, leva o seu nome. Que coisa extraordinária. Que nossos filhos sejam obedientes como Samuel foi. Mas o mais relevante de toda essa história de Ana, que precisamos destacar, que é enfatizada na palavra de Deus, é ver a graça e a compaixão de Deus. A graça e a compaixão de Deus derramadas sobre aquela família, sobre a vida de Ana, sobre a vida de Elcana e sobre a vida de Samuel. Que extraordinário foi essa graça e a compaixão de Deus sobre a vida daquela família. E por isso precisamos clamar que Deus derrame a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão sobre as nossas mães, sobre os nossos pais, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, principalmente no atual contexto em que estamos vivendo, que a humanidade está passando. Desde a idade tenra, Ana entregou Samuel ao sacerdote Eli para se dedicar ao Senhor por toda a sua vida até a sua velhice. E aí nós queremos, já quase chegando ao final da mensagem, mostrar o final, a conclusão do ministério de Samuel. Samuel era um homem de uma autoridade moral e espiritual tão destacada no meio do povo, que o seu povo o reconheceu publicamente como um homem obediente, um filho que foi obediente, um homem que temia Deus. A coragem de Samuel de perguntar ao povo para que eles dissessem sobre a sua honra, sobre a sua retidão durante toda a sua vida, e ainda trazendo seus filhos, foi de uma coragem extraordinária. Samuel é um exemplo de filho que agrada a Deus. 1 Samuel capítulo 12, versículo 2 ao 5, diz assim: agora, Samuel falando, agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim, na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição.
Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: você não nos explorou, nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como seu ungido hoje, testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Porque trouxemos o texto de Samuel, a conclusão do seu ministério já idoso, de cabelos brancos, com seus filhos. É uma coisa interessante que precisamos lembrar, é que aquilo que Samuel aprendeu, porque a sua mãe e seu pai o conduziram aos caminhos de Deus, ele também levou seus filhos aos mesmos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando idosa ou velha, ela não se desviará dos caminhos de Deus. E por que trouxemos esse texto? Quero me dirigir às mães, nesse instante, aos pais, mas especialmente às mães. Não há melhor presente que uma mãe possa receber do que um filho obediente a Deus. Porque se ele for obediente a Deus, ele vai honrar a sua mãe, ele vai honrar o seu pai, porque ele teme ao Senhor. Penso que este é o melhor presente para uma mãe. Penso que é um presente que traz alegria, confiança para qualquer mãe, é ter um filho obediente ao Senhor, porque assim ele honrará a sua mãe. Não importa se seja homem ou mulher, serão homens de Deus e mulheres de Deus, como Samuel foi. Não adianta um filho ser rico, não adianta um filho ter sucesso na sua vida profissional, não adianta este filho ser o mais inteligente de todos, não adianta este filho ou esta filha ganhar o mundo inteiro e não ter Deus na sua vida. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3, dá uma orientação precisa para que nós, filhos, sigamos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Queremos homenagear mais uma vez as nossas mães, expressar a elas a nossa dedicação, carinho, amor, respeito, consideração e gratidão a Deus por tudo que fizeram e que continuam fazendo por nós. E também agradecer a Deus pelas mães que já partiram, que já não se encontram entre nós, mas que são lembradas pelo seu legado, pelo seu cuidado, por tudo que fizeram para com seus filhos. Queremos concluir orando ao nosso Deus, pedindo a Ele que derrame de sua graça, de seu amor, de sua compaixão, de sua misericórdia sobre todos nós, sobre todas as mães. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as misericórdias e a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam com sua igreja para todo sempre. Amém.